Bom, nesse vídeo eu quero comentar sobre a falência do SVB, do Silicon Valley Bank, que nessa última semana faliu e foi o segundo maior banco a entrar para a história americana de ter entrado em colapso, sendo que o primeiro deles é o conhecido Lehman Brothers, que foi um dos bancos que desencadeou a crise de 2008. Então pode ser que a gente esteja nesse momento, com o colapso desse SVB, visualizando o início do efeito dominó, que pode gerar uma nova crise financeira mundial. É o que muita gente está dizendo. E esse SVB, o Silicon Valley Bank, como o próprio nome já diz, o banco de Silicon Valley, uma grande parte das startups do Vale do Silício tinham dinheiro nele, e fundos de investimentos que investiam em startups também. E aparentemente, grande parte dessa galera tá com esse dinheiro congelado agora que esse banco faliu. Então vamos comentar um pouco sobre por que isso aconteceu, comentar sobre o que isso pode causar na economia e entender melhor por que isso aqui pode afetar a gente aqui no Brasil. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, a internet está inundada aí de notícias sobre esse assunto agora. Vários desses grandes sites que comentam notícias de economia estão falando sobre esse assunto. Inclusive a primeira matéria aqui em destaque na CNN. Mas curiosamente aqui no G1, na parte de economia, essa notícia ainda não é um grande destaque. E tá aqui embaixo com uma pequena matéria falando sobre o assunto. Mas então o SVB, o Silicon Valley Bank, ele é um banco que já tinha 40 anos de existência. E ele é considerado um dos maiores bancos dos Estados Unidos. E o maior banco do Vale do Silício. Então por mais que a gente não conheça muito esse banco, a gente não ouve muito falar dele aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos esse é um banco bem grande. E que é muito utilizado pelas startups do Vale do Silício. Então quando as startups recebem o aporte de algum fundo de investimento, normalmente eles colocam dinheiro nesse banco e usam as suas contas ali nesse banco para pagamento de salário e para manter o dinheiro que foi investido nessas startups. Mas o que afinal aconteceu com esse banco para ele declarar falência? O que eles fizeram de errado para chegar nessa situação? Bom, se você fosse um banco e as pessoas te dessem dinheiro para você guardar para elas, o que você faria com esse dinheiro? Qual seria a estratégia mais responsável? Bom, provavelmente a melhor estratégia seria alocar esse dinheiro em ativos de baixo risco, de forma que o dinheiro fosse corrigido no decorrer do tempo, mas que o dinheiro não tivesse investido em ativos de risco e que em uma possível crise gerasse um problema com esse dinheiro que você estaria guardando. Então, muito provavelmente, se você fosse um banco responsável, você teria alocado esse dinheiro aí que deram para você guardar em títulos públicos, ou pelo menos uma parte disso estaria alocada em títulos públicos americanos, que é considerado ali a renda fixa, o tipo de ativo mais seguro, livre de risco. Bom, e foi exatamente isso que o SVB fez. Em nenhum momento esse banco foi um sistema Ponzi aí, como a gente ouve falar de vez em quando, de bancos que fazem operações financeiras de forma criminosa e que acabam indo à falência mesmo por sistemas Ponzi. E esse não foi o caso do SVB. O SVB fez exatamente o que a cartilha diz. Eles pegaram o dinheiro dos seus clientes e alocaram em ativos de baixo risco, em títulos públicos americanos, que iriam render pouco, mas seriam seguros. Só que no fundo, essa foi uma péssima estratégia, por incrível que pareça. Porque se a gente olha esse gráfico aqui, que representa a taxa de juros americana no decorrer aí dos últimos anos, a gente vê ali que desde 2019, principalmente na época da pandemia, o Banco Central americano baixou muito a taxa de juros, chegando a valores ali bem próximos de zero. Ou seja, os títulos públicos americanos passaram a render bem pouco. Só que no início de 2022, ali por causa da alta da inflação, o Banco Central americano aumentou muito a taxa de juros, e de uma maneira muito rápida, passando ali de praticamente zero para 4,5%. Só que grande parte do dinheiro que estava alocado ali nesse SVB, das startups e fundos de investimentos, foram colocados nessa época aqui, de 2020 até final de 2022, quando o setor de tecnologia estava bombando ali durante a pandemia. Então grande parte do dinheiro das startups que estava alocado nesse SVB, no fundo estavam sendo alocados em títulos públicos com uma taxa de juros bem baixa. Só que agora, como o Banco Central aumentou muito a taxa de juros, de forma que novos títulos emitidos possuem uma taxa de juros maior, ou seja, rendem mais, esses títulos que rendiam menos acabaram perdendo valor. E pelo motivo desse setor de tecnologia ter enfraquecido aí um pouco nesse último ano, de ter tido várias demissões e o pessoal não tá mais investindo tanto em startup, o dinheiro que estava alocado nesse banco começou a diminuir. Muitas startups começaram a tirar o dinheiro de lá, ou simplesmente o volume que estava entrando de dinheiro já não era mais o mesmo do que aconteceu em 2020 e em 2021. Então o SVB começou a ficar numa situação complicada, porque a quantidade de dinheiro no banco começou a diminuir e eles estavam comprometidos ali com esses títulos públicos de longo prazo que estavam rendendo pouco. E as próprias startups estavam tirando o dinheiro do banco exatamente porque esse rendimento estava baixo. E até que chegou um momento em que o SVB foi obrigado a vender parte desses títulos públicos para conseguir se capitalizar e manter o nível mínimo ali de reservas que ele precisaria ter
para conseguir manter suas operações. Só que quando um banco faz isso, quando um banco vende alguns investimentos em prejuízo para conseguir se capitalizar e para não faltar dinheiro nas suas operações, isso é um grande problema. Bom, porque se você soubesse que o teu banco tá tendo problemas com dinheiro e que tá faltando dinheiro em caixa, qual a primeira coisa que você vai fazer? Bom, exatamente, você provavelmente vai tentar sacar tudo que você tem. E foi exatamente isso que aconteceu com o Silicon Valley Bank. O próprio Peter Thiel, que é um dos maiores investidores ali do Vale do Silício, recomendou que as pessoas tirassem o dinheiro ali por precaução. Então a própria galera do Vale do Silício ali estava avisando os outros de que eles deveriam tirar o dinheiro desse banco, porque ele estava correndo risco de falência. E quando todo mundo pensa da mesma forma e todo mundo começa a realmente tirar dinheiro do banco, de fato a profecia acontece. E o SVB entrou em colapso e declarou falência. Bom, isso gerou todo um efeito dominó. Sei lá, as ações desse banco, por exemplo, caíram mais de 60% aí nos últimos dias e foram inclusive congeladas. A empresa Circle, por exemplo, que trabalha nesse mercado de criptomoedas e que é a criadora da USDC, que é uma stablecoin, uma moeda atrelada ao dólar e que é uma das maiores empresas aí desse ramo de criptomoedas nos Estados Unidos. Eles declararam que eles possuem 3,3 bilhões de dólares no Silicon Valley Bank e que esse dinheiro nesse momento está congelado lá. Então pode ser que esse daqui seja o efeito dominó para daqui a pouco outros bancos estarem caindo nessa mesma situação e várias empresas aí vão estar sendo afetadas por isso. E isso pode ser o início de uma nova crise financeira mundial, exatamente como aconteceu em 2008. E qual que é o maior problema disso daqui? Bom, o maior problema disso daqui é que esse SVB, como eu comentei, controlava ali o dinheiro de muitas startups e de muitas empresas de tecnologia e do Vale do Silício. Então nas próximas semanas, essas empresas com certeza vão ter muitos problemas ou uma grande dificuldade de pagar salários, de usar esse dinheiro que estava ali para investimento em outras coisas, porque afinal o dinheiro ficou preso dentro desse banco. Então é um problema extremamente complexo esse daqui. E tudo isso em grande parte causado por causa do aumento excessivo da taxa de juros de uma forma muito rápida pelo governo americano para tentar controlar a inflação. Esse aumento muito rápido da taxa de juros provavelmente foi algo meio mal pensado. E agora a gente está vendo os efeitos disso. E como a gente viu ali, o SVB não estava fazendo nada errado. Eles não estavam cometendo nenhum tipo de fraude ou coisa do tipo. Mas como esse aumento da taxa de juros foi tão rápido, eles não conseguiram reagir a tempo e acabaram ficando nessa situação. E assim, o que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer aí com os ativos no mundo? O que vai acontecer no mercado de ações? O que vai acontecer com as criptomoedas? Que a gente viu ali que já está sendo afetado de certa forma por isso. Bom, tem uma coisa curiosa. Sempre que ocorrem crises, quase todos os ativos caem de preço. Quando aconteceu a crise de 2008, tudo desabou. Quando aconteceu a crise ali da Covid, tudo caiu também. Todas as ações, criptomoedas, Bitcoin e tudo mais. Porque as pessoas e empresas entram em pânico e vendem todos esses ativos que eles possuem para conseguir se capitalizar. Mas muita gente se pergunta o que vai acontecer com Bitcoin, por exemplo, que é um ativo aí que já caiu bastante nos últimos dias e que tem empresas do Vale do Silício que estão extremamente conectadas com isso, que trabalham nesse mercado de criptomoedas, por exemplo, que agora estão nessa situação de não conseguir ter acesso ao seu dinheiro. Bom, talvez a grande ironia disso tudo é que no primeiro bloco de transação, quando o Satoshi Nakamoto fez a primeira transação de Bitcoin, ele tinha colocado aquela clássica mensagem que muitos de vocês conhecem, de que o chanceler estava a um passo ali de fazer o segundo resgate para os bancos, que era a capa do jornal britânico The Times, que tinha exatamente essa frase na sua capa. E isso era claramente uma crítica à crise de 2008, onde bancos entraram em falência e o governo teve que resgatar eles, e que talvez seja o mesmo caso aqui nessa situação do SVB. Então talvez pode ser que realmente Bitcoin caia de preço aí nessas próximas semanas, se de fato essa crise se aprofundar cada vez mais. Mas no fundo, a Bitcoin foi criada exatamente para combater isso. O objetivo era realmente um sistema financeiro através de conexões P2P que não fosse conectado com o sistema financeiro tradicional. Então talvez essa crise toda aí seja o último pontapé necessário para que as pessoas entendam que realmente Bitcoin é muito superior ao sistema financeiro tradicional. E que se essas startups tivessem o seu dinheiro alocado em Bitcoin, eles definitivamente não teriam pedido acesso ao seu dinheiro. E talvez o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vendo os problemas que eles estão causando aí com essa alta da taxa de juros, talvez eles finalmente resolvam parar com isso. E talvez no fundo, Bitcoin se beneficie de tudo isso no longo prazo. E talvez seja necessário realmente essas crises acontecerem para as outras pessoas entenderem isso.